Olá, guerreiros e guerreiras! Nesse exato momento está aqui em nosso gabinete para fazer mais um podcast A Voz do Povo. Estou aqui com eles, professor Flávio e também professor André. Professor Flávio Pacheco é doutor em administração, pesquisador e professor universitário com mais de 20 anos de experiência. Muito obrigado, viu, professor André, pela presença. Professor Flávio, desculpa. E o professor André é mestre em educação, doutorando em desenvolvimento regional e também professor da UFT. Sejam bem-vindos ao nosso podcast A Voz do Povo e é uma alegria ter vocês aqui para a gente falar sobre a educação, a importância da educação, o desafio que a gente enfrenta na educação. Dia dos Professores merece, sim, a gente dar essa endossada, né? Desse dia tão importante. Quem não passou pela mão do professor que tem um certo aprendizado? Então, desde já, eu já quero aqui levar os meus parabéns a cada um de vocês, professores. Obrigado. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, vereador. Estamos aqui à disposição e, claro, o professor, ele é um mágico. Ele tem que ser um malabarista do conhecimento em sala de aula, independente de qual grau ele está atuando naquele momento. Se é no ensino primário, se é no ensino médio, se é no ensino superior. Ele tem uma bola de cristal muito importante nas mãos e ele tem que ceder e transmitir o conhecimento dessa bola de cristal para os seus alunos. Então, a depender do jeito que ele faz isso, ele muda a vida de muitas pessoas. Verdade. Eu também queria agradecer ao senhor pela oportunidade. Eu acho que é sempre bom discutir e falar sobre a educação. A educação, né, transforma as pessoas transformam o mundo e a gente tem alguns desafios interessantes nesse momento, né, da nossa história humana. Talvez hoje, diante de tanta tecnologia, de tantas ferramentas, o maior desafio seja o desafio em relação à ética. Hoje, para fazer as coisas é muito fácil, tem inteligência artificial, software, enfim, muita coisa que ajuda, mas talvez precisamos ainda mais reforçar os aspectos humanos, a questão ética, o respeito, né, as diferenças, a diversidade, aos modos de aprender e por aí vai. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta que eu faço a cada um de vocês, já vou direcionar logo ao Flávio. Flávio, o que motivou o senhor a hoje ser professor? Vereador, o ser professor, para mim, surgiu de maneira não planejada. Porque quando nós estamos terminando a universidade, nós temos várias aspirações, várias vontades profissionais. E no nosso campo, eu falo assim também no nosso, porque eu e André, nós possuímos a mesma formação base, né, que é em administração, nós temos um viés muito gerencial, muito de planejamento, muito empresarial, muito de organizações. Então, quando eu estava me graduando, a nossa mente, principalmente a minha, era voltado para empresas. E aí, dentro da universidade, eu fazia parte da empresa júnior da universidade, que é um laboratório de gestão, né, que nós temos, inclusive dentro da UFT, nós temos esse laboratório. Nós tivemos ali alguns insights do que fazer do futuro. E um desses insights foi: vamos nos aperfeiçoar. Vamos fazer especializações, vamos fazer mestrado, quem sabe o doutorado, quem sabe o pós-doutorado um dia. E no meio dessas aspirações, num grupo de colegas, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. E aí foi dentro do mestrado, com a disciplina de didática, que nós fomos incentivados pelo professor da época a estagiarmos como professores. Muito bem. E eu tive essa oportunidade de estagiar por meio de uma disciplina no mestrado e ter um ensaio como professor. E ali despertou. E então foi naquele momento que eu percebi que a educação, como diz um filósofo, ela é como cachaça, ela vicia. Então,
Foi naquele momento que eu tive o primeiro contato e eu percebi que eu poderia fazer algo diferente na minha vida, que eu poderia ser útil na vida de outras pessoas. Então, naquele momento, eu tive a primeira oportunidade para experimentar a docência na minha vida. Certo. E o senhor, professor André? O meu é um pouco diferente do dele. Eu, tanto quanto o Flávio disse, quando eu me formei, eu já atuava no mercado, eu trabalhava numa companhia aérea, eu sou antigo aqui na cidade, moro aqui desde 98, eu trabalhava na TAM em São Paulo e vim trabalhar na TAM aqui em 1998, ainda na pista antiga do aeroporto. Conhece bem a cidade. Sim, e quando eu me formei, o meu único foco era continuar trabalhando, né, nas corporações, na corporação que eu trabalhava, inclusive. E aí um professor um dia resolveu me convidar. Ele enxergou em mim uma coisa que nem eu mesmo enxergava à época, né, que era, de repente, o talento, vamos assim dizer, para lecionar. O professor Jonas Berger. Ele foi meu professor na faculdade, me ligou um dia, o que você está fazendo? Eu falei, continuo trabalhando aqui, já me especializei, já tinha, né, avançado um pouco mais nos meus estudos, sempre gostei muito de estudar. E aí ele, você não quer dar aula? E lá fui eu. E mal sabia eu, né, que eu estava indo exatamente para o lugar onde eu amo estar, que é o melhor lugar do mundo. Que bom. Uma sala de aula. Você fez faculdade onde? Eu me formei aqui. Aqui mesmo, na Em UFT. Palmas, não, na UBRA. Na UBRA, Me né? formei aqui na UBRA em 2002. Eu já tinha começado uma outra faculdade, Faculdade de Comunicação Social. Perceba que tem uma aproximação muito forte da comunicação com a docência, né? Então, eu fiz Faculdade de Comunicação Social, mas não concluí. Depois comecei a Faculdade de Administração, muito influenciado pelo meu trabalho, porque eu trabalhava na TAM lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. E a condição para eu vir para cá era que eu não interrompesse os meus estudos. Eu recebi uma proposta para trabalhar aqui. Eu falei, eu vou, mas eu tenho que continuar estudando. Na época eu tinha 24 anos. E aí foi possível transferir o curso para cá. Eu perdi um pouco de tempo em função da mudança, mas normal. E aí, em 2002, eu me formei e desde então não parei mais de estudar, né? Nós que somos professores, nós somos estudantes profissionais. Nós vivemos para estudar. A faculdade sua foi Eu formei em Maringá, no Paraná. a Maringá. Maringá, no Paraná. E, não sei por coincidência, né? Mas também me formei em 2002. Então vamos lá para outra pergunta. Essa pergunta ela é muito importante, até para as pessoas entenderem como que está o nosso cenário atual hoje, nesta área da educação, né? Quais os maiores desafios da educação no Brasil e no Tocantins atualmente? Começando aqui pelo professor Flávio. O que o senhor me fala, Flávio? O desafio é você buscar a atenção do seu aluno. Um dos desafios. Certo. Nós vivemos hoje um meio digital que transforma o hábito de vida desde a criança até o adulto. Então, a tecnologia, ela fica muito mais atrativa do que um professor falando em sala de aula. Entendi. Então, o professor, ele tem que ter mecanismos didáticos inteligentes para chamar a atenção do aluno. Esse é um dos desafios, né? Então, o professor, ele tem que ser atualizado, ele tem que ter vontade e tem que se sentir motivado a aprender metodologias diferentes, metodologias ativas, para chamar a atenção do aluno para aquele assunto. Então, é emergente que o professor tenha estrutura para que ele faça isso. Então, o professor tem que ter estrutura de sala de aula, uma sala de aula tecnológica, uma sala de aula que permita ele utilizar recursos para que o aluno, pelo menos naquele momento estudantil ali, no período que ele esteja na escola, na faculdade, que ele tenha interesse em estar ali, Entendi. aprendendo, e não no celular, ou no videogame, ou na televisão, ou em qualquer outro meio que ele esteja já habituado. Um dos desafios é chamar a atenção, é tentar atrair a atenção do estudante para si naquele momento, para gerar aprendizado. Muito bem colocado. E o senhor, doutor André? Eu acho também que nós fazemos parte de uma atividade profissional que tem muitos desafios, todas têm, o vereador também tem, né, o cinegrafista também tem,
mas eu acho que talvez seja convencer o aluno de que não há ninguém dentro de uma sala de aula que tenha mais interesse no aprendizado dele do que ele. Certo. Porque, por vezes, os alunos, as próprias famílias, transferem aos professores e às instituições esse papel de convencer alguém, né, a respeito do papel preponderante da educação na transformação da vida. Mas para a gente, né, a gente não consegue entrar nessa dimensão. Então, eu costumo entrar na sala de aula e dizer para os alunos, olha, eu posso ser, no máximo, a segunda pessoa mais interessada no seu aprendizado aqui. A primeira tem que ser você. Sim. Né? E hoje, como o Flávio disse, a gente tem um momento muito diferente. No passado, né, eu tenho 51 anos, o desafio era encontrar informação. Hoje é saber qual informação utilizar no mundo de informação que a gente tem à disposição. Tem que saber filtrar hoje. Exatamente, porque hoje não falta, né? Nós somos a sociedade do conhecimento ou a sociedade da informação, como alguns preferem. Eu prefiro a sociedade do conhecimento. E para terminar a sua pergunta, eu queria ilustrar com uma situação que eu estou vivendo dentro de casa. A minha esposa, ela começou agora a fazer uma faculdade, segunda faculdade. Ela é odontóloga, ela tem 31 anos de formada, então ela já tem uma carreira consolidada como profissional da odontologia. Ela se formou em 1994. E agora ela começou uma nova faculdade, agora ela está fazendo psicologia. E tenho conversado muito com ela, ela tem trazido também os seus anseios, né, essas diferenças todas. E eu falei para ela, olha, na prática é como se você estivesse fazendo a sua primeira faculdade. A educação de hoje, ela tem pouquíssimo a ver com a educação que se fazia nos anos 90, né? Sobretudo se nós excluirmos os aspectos técnicos, né? Então, no caso dela como odontóloga, ela teve que colocar, eu sei que o senhor tem até um projeto aqui no seu gabinete, colocar a mão na massa, né? Sim. O senhor tem o projeto aqui, mas além do dentista saber colocar a mão na massa, hoje, não só o dentista, mas como qualquer profissional, precisa desenvolver outras habilidades, né? O que a gente chama de soft skills, desenvolver habilidades de liderança, de comunicação. O senhor é um vereador, mas por que o senhor está trabalhando aqui? E agradeço aqui pelo convite, né? Por que o senhor tem um podcast? Porque esse é um canal importante para o senhor aproximar a sua ação parlamentar da população. Quer dizer, e essa é uma habilidade que o senhor teve que desenvolver, né? E quando falamos da educação, estamos falando do desenvolvimento de habilidades e competências que vão se transformando, como o Flávio disse, né, com o passar do tempo. E para nós, acho que o importante é que despertemos nos nossos alunos essa vontade de que sejam, de fato, aprendentes, que estejam o tempo inteiro aprendendo coisas novas, porque é só assim que a gente consegue auxiliar, ajudar o desenvolvimento da cidade, do estado, do país e melhorar a nossa vida também. Bem colocado. O vereador sabe que o André falou uma coisa muito interessante aqui sobre software skills. Cada grau do ensino, ele requer do professor uma habilidade diferente. Eu fico pensando o seguinte, eu não tive essa experiência ainda, mas eu olho para os meus filhos, né? E nas reuniões que eu participo com os professores, por exemplo, do ensino infantil, o professor do ensino infantil, né, ele se depara com crianças de diversas classes sociais, de diversas religiões, Sim. de diversas novos círculos e estruturas familiares. Antigamente, a estrutura familiar tradicional era o pai, a mãe e os filhos. Hoje existem várias estruturas familiares. Então, o professor, ele se depara com crianças que têm hábitos comportamentais distintos e personalidades distintas. O professor tem que ter uma habilidade, ele precisa de ajuda do Estado, da escola, para aprender como se comportar frente a essas crianças, dos adolescentes que estão em transição de personalidade, né? Então, o professor ele precisa compreender toda essa estrutura, nova estrutura familiar, que até para nós adultos é difícil da gente compreender. Porque, na verdade, o professor tem que ter uma resposta certa. Não é isso? Eu estou entendendo. Diante de todo um cenário que, às vezes,
eu uso até a palavra bem rudimentar, é bagunça a mente do aluno, você tem que direcionar esse aluno com uma resposta certa. Ajudar ele a organizar o pensamento. Ajudar a organizar o pensamento. Do jeito dele, né? Justamente. Isso, e o professor, o professor que não é pedagogo, ele não sabe ser professor. Falou tudo. O professor que é formado em química, ele não sabe ser professor, ele aprende a ser professor. Nós, André e eu, não tivemos formação para ser professor, nós estamos aprendendo a ser professor com o tempo, com capacitações alternativas, nós não fizemos pedagogia. Então, o professor que não é pedagogo, ele precisa ter apoio de qualificação, de aprendizado para como se comportar frente a perguntas inusitadas que a criança faz, que ela escutou no celular, Sim. pelo acesso da internet, ou pelos pais que possuem estrutura diferente do coleguinha que possui uma estrutura diferente familiar que ele possui, né? Talvez o colega vem de um lar que tem um pai que abandonou, que só foi criado pela avó, e aí a percepção de estrutura dele é diferente daquele que tem a estrutura tradicional. Então, o professor percebe aquilo em sala de aula e, por vezes, só com conhecimento e com as habilidades que ele traz da vida não é o suficiente. E vocês estão citando um exemplo que eu levo até para aquilo que eu estou vivenciando hoje. Eu hoje, como parlamentar de uma capital, você tem que estar ligado no cenário nacional. Porque as pessoas vêm fazer pergunta para saber como que está o meu posicionamento em tal situação que está acontecendo no cenário nacional, para saber qual é a minha linha. Né? Então, você tem que estar preparado para dar a resposta. Porque dependendo da sua resposta, você pode até causar um cenário desconfortável, né? As pessoas as pessoas hoje elas possuem o hábito de neutralizar e cancelar com uma facilidade muito grande. Desse jeito, professor. Te acusar, né, e te julgar com uma facilidade muito grande. Então, o professor, ele, por vezes, para não ser julgado, ele tenta ser um malabarista. E ele precisa de uma orientação religiosa, filosófica, social, né, para que ele tenha uma convicção do que o que ele está falando em sala, ele não está inclinando nem pela esquerda nem pela direita. Ele tem que dosar a forma como ele orienta para não influenciar na sexualidade, para não influenciar nas questões políticas, para não influenciar sobre a estrutura que ele viveu a vida dele, agora ele quer repassar aquilo para frente para o aluno dele, que é uma criança, que é um pré-adolescente. Então, ele tem que ter uma inteligência e uma capacitação sobre isso. É um dos grandes desafios que o professor tem, bem colocado, para o diretor da escola tem, para o serviço público, para as políticas públicas. É tentar fazer com que o professor passe o conhecimento com cuidado para não influenciar socialmente as crianças à luz do que ele julga certo. Professor André, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. De que forma a universidade pode contribuir para o desenvolvimento regional? Nossa, a universidade tem um papel importantíssimo, né? Eu sou aluno do Programa de Desenvolvimento Regional, do Programa de Pós-Graduação da universidade, e basta que observemos a quantidade de políticas públicas que são diferenciadas aqui, por exemplo, para nós que somos da região norte do país, né? E a universidade, não só a UFT, né, de onde nós estamos aqui falando, vamos dizer assim, mas todas as instituições de ensino superior têm um papel muito importante como catalisadores, difusores, produtores de conhecimento para mobilizar esforços. Por exemplo, essa iniciativa do senhor é muito importante porque certamente o que o senhor ouve aqui dos seus entrevistados serve para orientar um projeto de lei, como o senhor disse, alguma iniciativa, né, projetos populares, enfim. E a universidade tem um papel preponderante por ser um centro de produção de conhecimento, de inovação, de reunir, né, pessoas que se dedicam ao estudo, que teoricamente se mantêm atualizadas em relação ao que está acontecendo no mundo todo. Não dá mais hoje para fechar os olhos e não, eu só estou olhando o que acontece aqui no estado do Tocantins. Não, né? E
para a gente, olhando em retrospectiva, para nós que somos professores, assim, ver a quantidade de alunos que já passaram pelas nossas salas, que hoje têm papéis importantes como indutores de desenvolvimento, empresários, políticos, né, parlamentares, pessoas que atendem e atuam em organizações do terceiro setor. Então, a universidade vai servir para despertar, né, no sujeito, no indivíduo, esse olhar mais crítico em relação aos problemas sociais, que não são poucos no nosso país. Sim. Eu diria que a desigualdade social está no seio da grande maioria dos problemas que nós temos no Brasil. Nosso país é muito desigual e a universidade tem, em todos os seus cursos, o papel de desenvolver um pouco desse olhar, né, para fazer com que o sujeito se enxergue como um agente de transformação. E eu cobro muito a responsabilidade dos alunos. Ontem mesmo eu estive visitando uma organização do terceiro setor muito importante aqui de Palmas, que o senhor certamente conhece, que é a Casa a Mais. A Casa a Mais trabalha com a população LGBTQIAPN+, com portadores, pacientes com HIV. E eu digo para os alunos, olha, menos de 20% da população brasileira tem acesso a uma cadeira no ensino superior. Então, basta que a gente ande por aí, né, e a gente vai ver que pouca gente estudou. Eu e o Flávio, se nós voltarmos para dentro das nossas casas, por exemplo, a minha mãe se formou depois de mais velha, meu pai não fez faculdade, né? Então, a gente tem um contingente muito pequeno da população que não chega a 20% que conseguiu sentar no banco de uma instituição de ensino superior. Isso faz com que a gente tenha uma obrigação muito grande de ter um comportamento ético, de ter uma preocupação com os problemas sociais. Isso exige que nós nos posicionemos de forma diferente pelo fato de sermos, né, fazermos parte de uma parcela tão pequena da população. E, em particular, falando, né, da UFT e do desenvolvimento regional aqui da nossa cidade, do nosso estado, né, pensar que há 30 e poucos anos não tinha nada aqui e o que a gente já conseguiu construir. Obviamente que a gente não consegue fazer uma relação direta, causal, né? Mas as instituições de ensino aqui, que se estabeleceram desde o início, né, as que até hoje contribuem muito aí para a educação formal dos estudantes do ensino superior, certamente tem um papel muito relevante para a gente ter chegado onde chegou. Entendo. Muito bem. Vamos partir para... Então, outra pergunta, tem alguma coisa a falar a respeito, professor Sim, Flávio? vereadora, a universidade, ela tem um papel realmente, como o professor André apontou, um papel que influencia e, de certa forma, tem muito a agregar para a região, né? A gente tem, a universidade, não somente a UFT, mas a universidade de maneira geral do Brasil, ela está sob um tripé, né? Então, o ensino, a pesquisa e a extensão, que, de certa forma, esse tripé, ele modifica e contribui para a adaptação, mudança, desenvolvimento do local em que ela está, né? Então, nós trabalhamos muito o ensino, onde a maior parte da população conhece, né? Tem vários cursos, administração, ciências contábeis, medicina, engenharia ambiental, as engenharias, né, de maneira geral, ali, a civil, a elétrica, mas a universidade não é só ensino, não é só essa construção de conteúdos em sala de aula. Ela também Então, responsabilidade pesquisa, social, né? ela é extensão também. Ela é pesquisa, ela contribui com pesquisas, né? Dentro da universidade hoje tem inúmeras pesquisas em diversas áreas. Biocombustíveis, na nossa área, na área de gestão, nós temos um laboratório de gestão interno e tem os projetos que chegam beneficiando a sociedade, né? Projetos no Bico do Papagaio, projetos no Jalapão, né? Projetos beneficiando cooperativas, associações, pequenos produtores rurais, né? Então, área da saúde, né? Na área da saúde. Que é tão importante. Sim. Então, dentro da universidade, nós temos muitos projetos de extensão. A extensão, ela é a saída do aluno da sala de aula para benefício da sociedade em campo. Então, isso é uma das grandes contribuições que a universidade tem para o desenvolvimento regional, né? Além daquilo que o professor André apontou,
a pesquisa, ela descobre comportamentos locais para dar soluções em extensão. Entendi. Então, eu ensino, provocando geração de conhecimento em sala de aula, a pesquisa identificando diagnósticos, comportamentos, como se fosse uma fotografia, né? Então, a universidade tira uma fotografia de várias áreas Certo. e depois, mediante essa fotografia, ela coloca ações para ajudar a mudar aquela fotografia, que é a extensão. Então, ensino, pesquisa e extensão faz parte do tripé da universidade para ajudar no desenvolvimento local e regional. Muito bem colocado. E eu tenho uma outra pergunta, onde nós vamos falar sobre educação e política. E eu preciso muito da colocação de vocês, da opinião de vocês perante essa pergunta. O que falta nas políticas públicas para que os professores sejam mais valorizados? O que o senhor me fala, doutor André? Bom, o professor ele ainda é um sujeito muito respeitado na sociedade, mas de fato, quando a gente pensa em termos de políticas públicas, a gente vê que tem ainda um caminho muito longo a se seguir. Eu vou tomar por base uma questão que a gente vive na universidade. Hoje em dia, pouquíssimos alunos têm interesse em trabalhar como professores. E aí a gente já começa a perceber que, se isso é um fato, no médio e no longo prazo a gente vai ter um estrangulamento, porque quem é que vai formar os profissionais do futuro? Né? O Flávio até agora há pouco comentou a importância de nós também nos enxergarmos como seres políticos, né? Eu gosto muito de uma frase, eu acho que é do Francis Bacon, se eu estiver enganado aqui não tem problema, né? Que as pessoas que não se ocupam ou não gostam da política acabam sendo governadas pelas pessoas que amam a política, né? E elas ficam à mercê justamente do que é decidido por essas outras pessoas. Então, eu acho que uma educação que seja cidadã, e a gente também precisa se ocupar disso no dia a dia, como o Flávio falou, não é no sentido de dizer o que a pessoa deve pensar. A frase que eu gosto muito é aquela: eu não quero que você pense como eu penso, só quero que você pense. Use a sua cabeça. E a gente precisa estimular isso também nos alunos, para que eles também sejam importantes atores, para, por exemplo, chegar aqui no seu gabinete e trazer uma reivindicação, um problema que eles enxergam como sujeitos, que pode ser objeto de uma nova política pública. Recentemente, a gente teve uma política pública do governo federal produzida justamente para estimular que mais gente queira se dedicar à docência. Na nossa área, a gente corre um risco, sim, porque a princípio até existe um comentário jocoso que diz assim: o sujeito não servia para fazer nada, foi ser professor. Oh, nossa. Pois é. Então, a questão é entender o papel do professor, entender a importância da educação, né, como instrumento de transformação social. E, para finalizar, para não me alongar muito, né, em relação às políticas públicas, acho que também a gente tem que fazer um pouco de autocrítica, né? Por exemplo, é a primeira vez que eu venho falar como professor aqui na Câmara dos Vereadores. Eu já estive aqui outras vezes, várias outras vezes. Eu já trabalhei como gestor público, fui presidente da Fundação Escola de Saúde Pública do município, na gestão da prefeita Cíntia Ribeiro. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de vir aqui conversar com um vereador. Que bom que o meu gabinete foi o primeiro, né? Pois é. Estou feliz. E a gente, por isso que eu falei que a gente tem que fazer também uma autocrítica. Eu também tenho que fazer isso. Eu também deveria estimular, por exemplo, bater aqui na porta do seu gabinete ou dos outros colegas, para trazer os alunos para eles saberem como é a atividade parlamentar, como ele pode, como aluno, influenciar, né, as políticas públicas que são desenvolvidas aqui. Então, e aqui está aberto, viu, professor? Com certeza. Qualquer hora que o senhor quiser vir, eu recebo o maior prazer, eu não tenho que é necessário conhecer. É lógico. Eu conheci a Assembleia Legislativa, acho que não tem 4 anos. Eu entrei na Assembleia Legislativa para conhecer de forma mais precisa como funciona, onde é o parlamento. Olha só, hoje eu me tornei parlamentar de uma capital. Adentrei aqui, acho que 2 anos antes de ser vereador, que eu adentrei numa Câmara. Pois é. Então, acho que a gente precisa ter uma educação mais cidadã,
nos enxergarmos como sujeitos também da política e criarmos esses campos de aproximação, sempre com muito respeito, com muito diálogo. O senhor não vai pensar como eu penso, talvez eu tenha um alinhamento político diferente do Flávio. Isso não é um problema. O importante é que nós tenhamos maturidade, Sim. educação e respeito, e saibamos que as nossas conversas devem convergir para que encontremos um ponto que seja comum e bom para todos, né? Concordo plenamente. O que você me fala, mestre Flávio? Vereador, você sabe que o indivíduo é um ser político, né? Nós somos seres políticos independente do local em que nós estamos vivendo. Sim. Agora, sobre políticas públicas, nós sempre ouvimos falar, e está ali dentro da proposta de todo o governo, um tripé que está em todos os debates, em todas as propostas. Sim. Infraestrutura, educação, saúde. E o que eu acho que fala-se muito em educação e tem sido, desde sempre, uma temática que está realmente em pauta, a educação. Está sempre em pauta. O Tocantins, falamos de conhecer a realidade, avançou muito em termos de estruturas escolares. Sim, Se nós olharmos aí de 15 anos para cá, melhorou bastante. Ainda podemos melhorar? Evidentemente, há espaço para se melhorar e muito, né? Entretanto, eu acho que precisamos de dar luz, jogar luz no professor. De alguma forma, nós temos que dar mais luz. O professor, ele a princípio, tem outras profissões também que, por exemplo, são descartadas à luz da remuneração como professor. Então, o aluno, quando está entendendo o que é ser profissional, ele fala, não vou querer ser professor porque eu vou ganhar pouco. A primeira Todo ano coisa, estou vendo não é professor reivindicando não seu é verdade? direito. O professor, Quem que quer o isso? professor ganha pouco. Nós já avançamos muito, vereador, em termos de remuneração, né? Mas ainda precisa dar mais luz. Entretanto, não é só o salário que vai mudar a educação. Não é só o salário do professor que muda a educação. O professor precisa ter uma autoestima mais elevada. O próprio professor, às vezes, ele vai cabisbaixo para a sala de aula. Oh, coitadinho de mim, né? Ah, meu Deus. Então, esse professor que tem um pensamento de baixa autoestima, é necessário ter políticas públicas para dar luz para esse professor. Esse professor precisa compreender que ele é importante, que ele é necessário, que as pessoas precisam dele, que ele vai fazer diferença nos lares da região que ele está inserido. Então, o professor influencia no comportamento da criança, no comportamento do adolescente, do pré-adolescente. O professor influencia no comportamento do adulto. Nós estávamos até recentemente, antes de começar a gravação, falando que o professor é uma influência. E até influência digital, às vezes, né? Então, ele influencia. Então, é necessário ter políticas públicas para jogar luz no professor, para ele perceber que ele é importante, que ele é necessário e para que ele se valorize, sobretudo, para que ele consiga entrar em sala de aula, há alguns com salário baixo, né, para fazer a diferença na vida das pessoas. Estudar para ter um bom vocabulário, estudar política, estudar a estrutura social, para que ele consiga fazer diferença e não prejudicar as pessoas, as crianças, com um ponto de vista talvez enrijecido que ele tem, né? Então, é necessário nós termos políticas públicas, né? Claro, sobre remuneração, evidentemente, é preciso ter políticas públicas, sobretudo para dar luz no professor, para capacitar o professor, para jogar autoestima no professor e para fazer com que ele saiba exatamente o que ele está falando em sala de aula, influenciando a estrutura social e familiar na qual ele está inserido. Gostei. Se o senhor me permite só um comentário, Sim, ontem saiu uma reportagem importante que eu acho que a maior parte dos municípios brasileiros não paga nem o piso para o professor, né? Então, obviamente que a questão remuneratória é importante, quer dizer, os municípios não seguem nem a lei pagando o piso. Diga-se de passagem, no nosso município e no estado, o professor tem uma remuneração acima da média nacional, o que não quer dizer que seja uma remuneração excelente, mas a questão das condições de trabalho, a
própria segurança, né? Esse é um problema recorrente. Ontem a gente viu um caso que aconteceu, mais um caso em Sobral, no Ceará. Quer dizer, imagina um profissional que vai trabalhar num local inseguro, onde ele não tem todas as condições. Então, nós estamos fazendo aqui o seu podcast. Pô, aqui tem uma mesa, aqui tem câmeras, aqui tem luz, aqui tem som. Ou seja, tem todas as condições necessárias para que o trabalho seja feito de maneira adequada. Então, as questões de infraestrutura da educação, o próprio desenvolvimento das competências dos professores para entender esse novo cenário, como o Flávio disse, além da questão remuneratória, são todas questões muito importantes e que devem ensejar políticas públicas, né, para garantir que a gente tenha cada vez mais gente interessada em trabalhar na docência e, sobretudo, em se doar. Não é doar no sentido de parece que a gente está fazendo um trabalho voluntário, não é isso não, nós somos remunerados para tal, mas que queiram de fato se dedicar de corpo e de alma, né, para essa profissão que é tão importante. E o que o Flávio falou, né, de valorizar o professor, esse podcast aqui, né, agradecemos inclusive, porque o senhor está fazendo em destaque aos professores, que é uma forma de valorizar o nosso trabalho. Gostei. E eu quero fazer uma pergunta, quero que vocês me respondam de forma bem resumida. Qual a mensagem que vocês deixam hoje para nós políticos? Bom, quer começar? Acredite na educação verdadeiramente, não só como pauta de projetos para novas eleições ou para ganhar eleições, mas acreditem verdadeiramente que a educação, que o professor pode mudar uma sociedade. Tudo bem. Eu vou mais ou menos no mesmo sentido, né? Se preocupem com a educação, com os educadores, né, com os educandos. Obviamente, cada parlamentar, cada legislador, cada agente político tem lá suas bandeiras, mas eu acho que a bandeira da saúde e da educação, elas sempre devem estar à frente das outras. Quase como que se uma fosse para garantir o seu futuro, né, no sentido da educação, e a outra para garantir o seu presente, que é a saúde, fazendo uma analogia pobre. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para todos os políticos, né, provoquem também a nós que somos professores, sobretudo no nível superior, para que nós nos desencastelemos um pouco. Ajudem a gente a criar um campo de aproximação com o poder público. A universidade, em alguns momentos, ela é muito fechada. Então, talvez o legislativo se feche, o judiciário se feche, a educação se feche. Todos esses elementos que compõem o tecido social precisam se aproximar. Eu, de antemão, já queria agradecer ao senhor pela oportunidade e dizer que, assim que possível, eu vou fazer um convite para os alunos, obviamente, com a sua autorização, para que a gente venha visitar. Talvez muitos alunos, como o senhor disse, que conheceu, né, o Poder Legislativo Estadual há poucos anos, talvez muitos dos nossos alunos nunca tenham pisado aqui. Com certeza. Eu tenho a satisfação de ter em casa, né? Eu tenho 2 filhas, as minhas filhas já estiveram aqui, uma das minhas filhas trabalha num projeto que envolve aqui a Casa de Leis, depois até vou falar com o senhor sobre isso, mas talvez muitos jovens, muitos dos nossos alunos na faculdade não saibam muito bem o que acontece aqui e o poder e a força que eles têm enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, eles têm para influenciar os seus projetos. E não é influenciar, a palavra às vezes pode parecer ruim, não, mas o senhor está aqui para elaborar projetos, Sim. políticas públicas que atendam aos anseios de toda a população, não só daquelas pessoas que votaram no senhor. Né? De maneira que venha desenvolver a nossa capital, Com Palmas. certeza. O meu foco hoje é Palmas, é os palmenses, é trazer qualidade de vida e fazer o meu papel verdadeiro de parlamentar dessa capital. Então, quem votou, votou, quem não votou, não votou, mas todo mundo tem que ser beneficiado. O meu papel hoje é esse, né? E eu acho que o senhor, com esse projeto aqui, né, agradeço mais uma vez, acho que, de alguma forma, o senhor também ajuda a cumprir esse papel, né, aproximando outros estratos, né, nós aqui como professores, outras categorias profissionais da população. Parabéns. Muito bem. E eu quero terminar com uma pergunta, e de forma bem resumida, eu quero que vocês deixem uma mensagem para os professores e uma mensagem para os alunos.
Vocês já deixaram a mensagem para nós políticos, então eu quero que vocês façam isso para a gente terminar aqui o nosso podcast A Voz do Povo. Bom, a mensagem para os colegas professores é que vocês são atores de mudança, né? Os professores, eles podem e têm um poder, né, de mudar as pessoas e mudar para melhor ou para pior, a depender do que ele esteja disposto a fazer. Certo. Opte sempre por mudar para o melhor. Muito bem. Para os alunos, respeitem os professores. Joguem luz nos professores. O professor está ali para ajudar, Seja grato aos professores. para contribuir, para acrescentar, e não o contrário. Gostei. Muito bem. Parabéns. Eu vou dizer uma coisa. Professores, é muito importante que nós estejamos sempre próximos, compartilhando os nossos saberes, né? Cada professor é quase que uma ilha, né? Eu e o Flávio somos da administração, mas a gente aprende muito quando conversa com professores de outras áreas. Então, eu acho que uma coisa importante é que nós criemos uma irmandade, que sejamos mais colaborativos, ainda mais no contexto atual. Então, que os professores, né, que nós professores sejamos cada vez mais unidos, compartilhemos cada vez mais aquilo que fazemos de bom. E para os alunos, sigam em frente, continuem estudando, né, e enxerguem os professores como parceiros. Nós não entramos, eu trabalho com o Flávio também há muito tempo, né, vou tomar a liberdade aqui de falar também por ele. Quando o aluno não tem sucesso em alguma situação, algum projeto, alguma prova, a gente não comemora, né? O insucesso do aluno também é o nosso insucesso. Quando a gente não consegue, né, fazer com que o aluno se mobilize para aprender coisas novas, para ser de fato um agente de transformação da sociedade, a gente também se frustra, né? Então, alunos, tenham os professores como parceiros, como pessoas que têm formação e estão ali se dedicando para ajudar você a transformar a sociedade para melhor. Isso aí, ó. Que recado bonito que foi deixado aí pelo professor Flávio, pelo professor André, aos políticos, aos professores, aos alunos. Muito bem dado o recado, né? E fiquem à vontade. Estamos agora finalizando o podcast A Voz do Povo. Caso queiram falar algo para finalizar, fiquem tranquilos. Eu quero só agradecer, Flávio, ao senhor pela oportunidade, vereador, e acho que é uma iniciativa excelente para que conectemos pessoas, né, com a política. Quanto mais pessoas entenderem também, porque a política no nosso país ela é um tanto demonizada, né? Parece que todo mundo que se mete com política está atuando para defender interesses próprios, e esse não é o espírito da política, né? Como o próprio programa aqui traduz, o espírito da política é a oportunização de melhoria na qualidade de vida das pessoas, identificação de problemas e solução desses problemas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, uma satisfação, e já dizer que vou bater aqui na sua porta para trazer os alunos para lhe conhecer. Estarei pronto para receber o senhor, viu? Então, vereador, eu quero agradecer, evidentemente, né, pelo convite. É uma satisfação verdadeira estar aqui mesmo, debatendo. O programa já é realidade, ele já é um espaço de contribuição social. Parabéns a você, a toda a sua equipe, por não pensar somente nesse podcast como talvez um palco para as eleições, mas para contribuição social e enriquecimento da região. Porque à luz deste espaço criado por você e pela sua equipe, engrandece a sociedade, engrandece as temáticas aqui trazidas, né? Este aqui é o momento de Dia dos Professores, mas aqui nós percebemos que existem várias temáticas enriquecedoras. Sim. Profissionais de excelência que passam por aqui, personalidades discutindo assuntos de relevância social. Então, esse espaço não é um palco para eleições, isso aqui é um espaço para enriquecimento social. Parabéns pela iniciativa e por esse projeto. Obrigado por compreender, viu? Muito obrigado, professor Obrigado. André, muito obrigado, professor Flávio. Muito obrigado aí pelas considerações finais de vocês. A satisfação. Guerreiros e guerreiras,
A gente para por aqui com o podcast A Voz do Povo, com esses dois professores que deram show falando aí sobre a educação. E quero aqui elevar os meus parabéns a todos os professores do nosso país. Vocês transformam a sociedade. Vocês são muito importantes para a qualificação de vida de cada cidadão e cidadã. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Meu forte abraço.